Uma gerente branca de loja esbofeteou uma mulher negra. 3 minutos depois, ela foi demitida no local. O preconceito racial continua a mostrar sua face mais cruel em situações cotidianas, revelando como o abuso de poder pode ter consequências imediatas. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O Shopping Iguatemi, um dos mais prestigiados de São Paulo, abrigava a boutique Bela Cor entre suas lojas de luxo. Com vitrines meticulosamente organizadas e iluminação que realçava cada peça exclusiva, a boutique era conhecida tanto pela qualidade de seus produtos quanto pela seletividade no atendimento. Naquela tarde de quinta-feira, enquanto a chuva castigava a cidade, os funcionários observavam os clientes que entravam, alguns recebendo sorrisos calorosos, outros apenas olhares de avaliação. Maria Ferreira atravessou as portas automáticas com a confiança de quem conhecia seu valor. A vice-presidente de operações da Megacorp vestia um elegante conjunto de linho azul claro que contrastava belamente com sua pele negra. Seus olhos atentos captavam cada detalhe do ambiente enquanto caminhava pelo piso de mármore, analisando discretamente a disposição dos produtos, o fluxo de clientes e, principalmente, a postura dos atendentes. Do outro lado da loja, Ana Oliveira ajustava alguns itens no balcão central quando notou a presença de Maria. A gerente franziu o senho instantaneamente, seu corpo enrijecendo como se respondesse a algum tipo de ameaça. Ela cochichou algo para uma das vendedoras, que assentiu com um olhar cúmplice. O desconforto de Ana era visível, como se a presença daquela mulher negra bem vestida representasse uma anomalia em seu território cuidadosamente controlado. Maria percebeu os olhares, mas manteve sua compostura. Não era a primeira vez que enfrentava aquele tipo de situação. Sorriu educadamente para uma vendedora que passou apressada, deliberadamente evitando contato visual com ela. A executiva continuou sua inspeção, tocando ocasionalmente os tecidos finos e verificando as etiquetas com discrição. Ana finalmente decidiu agir. Ajeitou o crachá que a identificava como gerente e caminhou em direção à cliente com passos calculados. Seu olhar enviesado e a postura corporal revelavam mais do que palavras poderiam expressar. Quando Maria ensaiou um "boa tarde", a gerente simplesmente ignorou a saudação, posicionando-se estrategicamente para bloquear o acesso da visitante a uma seção de acessórios exclusivos. "Posso ajudá-la com algo específico?", perguntou Ana, com um tom que sugeria mais uma fiscalização do que um oferecimento de ajuda. Seus olhos percorreram Maria de cima a baixo, detendo-se brevemente na bolsa que a executiva carregava. O que Ana não sabia era que aquela cliente comum tinha o poder de mudar completamente o destino da Bela Corte, e que nos próximos minutos uma linha seria cruzada, uma linha sem volta. Maria caminhou entre os cabides de roupas exclusivas, seus dedos deslizando suavemente pelo tecido fino das peças. Apesar de seu vestido de linho azul claro e postura elegante, ela notava os olhares enviesados dos atendentes que a seguiam discretamente, como se temessem que ela pudesse danificar ou furtar algo. Para qualquer observador casual, ela era apenas mais uma cliente. Ninguém imaginava que Maria Ferreira era vice-presidente de operações da Megacorp, responsável por avaliar a possível aquisição da boutique Bela Corte. Cada movimento seu era calculado. Enquanto examinava uma blusa de seda, Maria registrava mentalmente o tempo que levava para ser abordada, a linguagem corporal dos funcionários e a diferença de tratamento entre ela e a cliente loira do outro lado da loja. Anos de experiência corporativa haviam afiado sua percepção para detalhes que muitos ignorariam. Do outro lado da boutique,
Lucas Santos observava a cena com crescente desconforto. O jovem assistente ajeitou a gravata do uniforme enquanto fingia organizar uma arara de casacos. Seus olhos atentos captaram o logotipo discreto na pasta executiva que Maria carregava, o mesmo símbolo que havia visto em uma apresentação sobre possíveis investidores para a rede. O coração do rapaz acelerou com o reconhecimento. Por um instante, Lucas considerou aproximar-se, oferecer um atendimento adequado. Afinal, se sua suspeita estivesse correta, aquela mulher poderia determinar o futuro da loja. Mas então viu Ana caminhando em direção à cliente com aquela expressão que conhecia bem, a mesma que usava quando queria filtrar quem realmente poderia comprar ali. "Precisa de ajuda?" Uma colega perguntou a Lucas, notando sua hesitação. "Não, está tudo bem", respondeu ele, voltando a dobrar uma camisa já perfeitamente arrumada. Maria retirou um vestido do cabide, avaliando o corte e o acabamento com olhar técnico. Não estava ali apenas como cliente, mas como analista. Cada interação, cada detalhe do ambiente compunha seu relatório mental. Enquanto isso, sentia o peso dos olhares, aquela sensação familiar de ser julgada não pelo conteúdo de seu caráter ou posição profissional, mas pela cor de sua pele. Lucas continuou observando à distância, dividido entre o medo de desagradar sua chefe e a crescente certeza de que algo importante estava prestes a acontecer. Seus dedos tamborilavam nervosamente no balcão, enquanto Ana se aproximava de Maria com passos decididos e um sorriso que não alcançava seus olhos. O jovem assistente engoliu em seco. Conhecia bem aquele sorriso. Não prometia nada de bom. Ana Oliveira se moveu estrategicamente pelo piso reluzente da boutique, posicionando-se de forma a bloquear o caminho de Maria. Seus olhos percorreram a cliente de cima a baixo, detendo-se por um instante no vestido de linho azul claro, uma peça elegante, mas que, na visão da gerente, não combinava com o perfil de sua clientela habitual. "A senhorita precisa de alguma coisa específica?" perguntou Ana, com um sorriso forçado que não alcançava seus olhos. O tom era calculadamente ambíguo, educado o suficiente para não ser abertamente hostil, mas carregado de uma desconfiança que pairava no ar como perfume excessivo. Maria Ferreira manteve a compostura, respirando fundo antes de responder. A executiva estava acostumada a essas situações, embora isso não as tornasse menos dolorosas. Cada palavra, cada gesto da gerente reforçava o que ela já sabia. Não era vista como cliente em potencial, mas como uma intrusa. Do outro lado da loja, entre as araras de roupas exclusivas, Camila Costa observava a cena com crescente desconforto. A universitária tinha entrado na Bella Corte apenas para admirar as peças da vitrine, sem intenção de comprar nada. Agora, porém, sua atenção estava completamente voltada para a interação entre as duas mulheres. Algo na linguagem corporal da gerente, na forma como ela se colocava como uma barreira humana, fez Camila sentir um aperto no estômago. Não era a primeira vez que presenciava uma cena assim. Com movimentos discretos, a jovem pegou seu celular do bolso e, fingindo verificar mensagens, começou a gravar. "Estou apenas olhando algumas opções para um evento corporativo", respondeu Maria, mantendo o tom profissional que a caracterizava nas reuniões da Megacorp. Sua pasta executiva, com o logotipo discreto da empresa, estava firmemente segura em sua mão esquerda, um detalhe que Ana pareceu ignorar deliberadamente. A gerente inclinou-se ligeiramente para a frente, invadindo o espaço pessoal de Maria. "Entendo. Nossas peças são bastante exclusivas. Os preços começam em R$3.000, enfatizou com uma entonação que sugeria claramente talvez não seja para você. Camila,
Agora, com o dispositivo firmemente apontado para a cena, sentiu o coração acelerar. O pressentimento de que estava prestes a testemunhar algo importante crescia a cada segundo. A universitária ajustou o ângulo, certificando-se de captar tanto as expressões faciais quanto a linguagem corporal das duas mulheres. O ar-condicionado soprava um vento gelado que contrastava com a tensão crescente entre as duas. Maria permanecia calma, mas seus olhos revelavam que cada palavra da gerente era registrada e compreendida em todas as suas camadas de significado. A tensão na boutique Bellacourt escalou rapidamente quando Ana Oliveira, com os olhos fixos em Maria, apontou para um broche de cristal exposto próximo ao balcão. A senhora colocou aquele broche na bolsa. Eu vi, acusou Ana, elevando a voz o suficiente para que todos os presentes ouvissem. Sua postura mudou completamente, os ombros eretos, o queixo levantado, como se finalmente tivesse encontrado a justificativa perfeita para suas suspeitas. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia palpável. Os clientes ao redor congelaram suas atividades, alguns segurando peças de roupa no ar, outros paralisados entre os cabides. O único som que cortava aquela quietude era o dos saltos da gerente batendo contra o piso frio da loja, enquanto ela se aproximava ainda mais de Maria. "Abra sua bolsa, por favor", exigiu a gerente, estendendo a mão. Seu tom não deixava margem para recusa. Maria permaneceu serena, embora seus olhos revelassem uma mistura de indignação e cansaço. Aquele tipo de cansaço que vem de reconhecer uma situação familiar demais. Dezenas de clientes formaram um semicírculo ao redor das duas mulheres. Uma senhora idosa cochichou algo para sua acompanhante. Um casal trocou olhares desconfortáveis. Lucas, o assistente, observava tudo com crescente inquietação, mordendo o lábio inferior, dividido entre seu dever profissional e seu senso de justiça. Foi nesse momento que Camila Costa, sentindo o peso da injustiça que se desenhava, discretamente sacou seu celular do bolso. Com dedos ágeis, a universitária abriu o aplicativo de transmissão ao vivo e começou a gravar. Ela ajustou o ângulo para capturar tanto a expressão acusatória de Ana quanto a dignidade inabalável de Maria. "Estou ao vivo do Shopping Iguatemi, onde uma cliente está sendo acusada de furto sem qualquer prova", narrou Camila em voz baixa para seus seguidores. O que a jovem não poderia prever era a velocidade com que sua transmissão ganharia força. Em questão de segundos, dezenas de pessoas começaram a assistir. Em 2 minutos, centenas. Em 3 minutos, o contador mostrava mais de 1.000 espectadores simultâneos, comentando, compartilhando e expressando indignação. No canto da tela, os números subiam vertiginosamente. Notificações pipocavam sem parar. A cena que se desenrolava na elegante boutique do shopping mais exclusivo de São Paulo estava sendo testemunhada por milhares de olhos invisíveis. Pessoas de todo o Brasil que, através da tela de Camila, tornavam-se testemunhas silenciosas de um confronto que, em poucos instantes, mudaria para sempre a vida de todos os presentes. Com um olhar firme e postura inabalável, Maria Ferreira negou a acusação infundada. Seu rosto não demonstrava medo, apenas uma dignidade que contrastava com a hostilidade crescente de Ana. "Não peguei nada da sua loja. Posso mostrar minha bolsa, se quiser", ofereceu Maria, mantendo a voz calma enquanto tentava abrir o fecho de sua bolsa executiva. Ana Oliveira, porém, não estava interessada em provas ou explicações. A gerente avançou, impedindo o movimento com um gesto brusco. Seu rosto havia adquirido uma coloração avermelhada e a respiração acelerada denunciava seu estado alterado. "Não preciso que me mostre nada. Sei o que vi", retrucou, elevando o tom de voz.
Os clientes ao redor começaram a formar um pequeno círculo, atraídos pela tensão crescente. Foi quando aconteceu. Em um momento de completa perda de controle, Ana ergueu a mão e desferiu um tapa no rosto de Maria. O som seco do impacto ecoou pelo ambiente, seguido por um silêncio sepulcral. O tempo pareceu congelar naquele instante. Maria recuou um passo, levando instintivamente a mão à face atingida. Seus olhos, antes serenos, agora refletiam uma mistura de choque e indignação. Mesmo assim, não revidou, nem perdeu a compostura. Os demais funcionários da boutique paralisaram. Uma vendedora deixou cair uma peça de roupa que segurava. Um cliente idoso balançou a cabeça em desaprovação. O shopping inteiro parecia ter silenciado para aquela cena. Marcelo Souza, que observava discretamente desde o início da interação, aproximou-se com passos cautelosos. O segurança sentiu o peso daquela situação de uma forma que poucos ali poderiam compreender. Como homem negro, conhecia bem o tipo de tratamento que Maria acabara de receber. Seu uniforme lhe conferia autoridade, mas também o colocava em uma posição delicada. Intervir significava arriscar seu emprego, sua estabilidade. Hesitou por um instante, dividido entre o dever profissional e a solidariedade humana. "Senhora, está tudo bem?" perguntou finalmente a Maria, ignorando deliberadamente a gerente. Ana virou-se para ele, furiosa. "Volte para seu posto. Estou resolvendo um problema de segurança da loja." O segurança não recuou. Permaneceu ali entre as duas mulheres, enquanto avaliava a situação. Seus olhos encontraram os de Maria, e naquele breve olhar havia um entendimento mútuo, uma conexão silenciosa entre duas pessoas que conheciam o peso do preconceito. Ao redor, os murmúrios começavam a se intensificar. O que tinha começado como uma acusação infundada, agora se transformava em um incidente que ninguém ali esqueceria tão cedo. No momento exato em que o tapa ecoou pela loja, a bolsa de Maria Ferreira escorregou de seu ombro, fazendo com que alguns de seus pertences se espalhassem pelo chão imaculado da bela corte. Entre cartões de visita e um estojo de óculos, um bilhete de embarque deslizou para fora, revelando detalhes que não passaram despercebidos. Voo direto para Londres. Classe executiva. Saída naquela mesma noite. Lucas observou o documento com atenção. O jovem assistente reconheceu o logo da companhia aérea e o destino internacional, conectando rapidamente os pontos. Seu olhar se cruzou momentaneamente com o de Maria, e ele sentiu um aperto no estômago ao perceber que aquela mulher não era uma cliente qualquer. Mesmo assim, permaneceu paralisado, dividido entre a lealdade à gerente e o que sabia ser correto. Seus dedos tremiam levemente enquanto ajeitava a gravata, mas nenhuma palavra saiu de sua boca. "Deixe que eu ajudo a senhora", murmurou, agachando-se para recolher os itens espalhados, mas sem coragem de confrontar Ana. Num canto da loja, Dona Helena Martins observava tudo com os lábios apertados. A senhora de 72 anos, que sempre preferiu não se envolver em conflitos, sentiu algo despertar dentro de si. Lembrou-se de todas as vezes que testemunhou situações semelhantes e permaneceu calada. De todas as injustiças que presenciou ao longo das décadas, sem nunca erguer a voz. Com mãos enrugadas e ligeiramente trêmulas, a idosa retirou o celular da bolsa de couro gasto, ajustou os óculos de armação dourada e, pela primeira vez na vida, ativou a câmera para gravar um vídeo. O peso dos anos de silêncio parecia empurrá-la a agir naquele momento. "Não vou me calar desta vez", sussurrou para si mesma, enquanto enquadrava a cena. Seus olhos marejados refletiam décadas de arrependimento por todas as vezes que escolheu a omissão.
Maria, ainda atordoada pela agressão, percebeu o movimento da senhora. Seus olhares se cruzaram por um breve momento e uma comunicação silenciosa aconteceu entre as duas mulheres. A executiva assentiu discretamente, como quem agradece um gesto de solidariedade há muito esperado. O bilhete de embarque, agora nas mãos de Lucas, revelava mais do que um simples destino. Mostrava que Maria estava em outro patamar profissional, alguém com conexões internacionais. O assistente engoliu em seco, compreendendo a gravidade da situação que se desenrolava diante de seus olhos, mas ainda incapaz de tomar uma posição clara. Camila Costa olhava para a tela do seu celular com uma mistura de choque e admiração. O que começara como um registro impulsivo se transformara num fenômeno em tempo real. Sua transmissão ao vivo ultrapassara 20.000 espectadores em questão de minutos, um número que ela jamais imaginara alcançar. Isso é um absurdo. Denunciem essa loja. Estamos com você, moça. Os comentários surgiam em velocidade vertiginosa, criando uma onda de indignação coletiva que atravessava fronteiras digitais. A universitária sentia o peso da responsabilidade crescer a cada segundo, enquanto tentava manter o dispositivo firme para não perder nenhum detalhe. Entre os espectadores, pessoas de todos os cantos do país compartilhavam experiências semelhantes, criando uma corrente de solidariedade virtual que parecia ganhar vida própria. Alguns já mencionavam boicotes à Bellacore, enquanto outros pediam o nome completo da gerente para denúncias formais. Vocês não vão acreditar, mas tem gente da imprensa me contatando agora, sussurrou Camila para a câmera, sentindo as mãos tremerem levemente com a adrenalina do momento. O burburinho na boutique aumentou quando Roberto Mendes, gerente-geral do Shopping Iguatemi, irrompeu pela entrada. Seu rosto tenso denunciava que já estava ciente da gravidade da situação. Com passos apressados e sorriso forçado, ele se aproximou do centro da confusão, ajustando a gravata como quem se prepara para apagar um incêndio. Senhora, podemos resolver isso em meu escritório, com mais privacidade, sugeriu Roberto, lançando olhares nervosos para os celulares que o filmavam. Garanto que a Bellacore tem o maior interesse em resolver qualquer mal-entendido de forma satisfatória. Maria Ferreira permaneceu impassível. A vice-presidente da Megacorp ajustou a postura, criando uma presença que dominava o ambiente, apesar de sua voz calma. Não há mal-entendido algum, senhor gerente. Fui agredida fisicamente neste estabelecimento, na frente de dezenas de testemunhas, respondeu ela, com uma serenidade que contrastava com a tensão do momento. E não vejo motivo para esconder isso em uma sala privada. Roberto engoliu em seco, consciente de que cada palavra sua seria dissecada nas redes sociais em questão de segundos. O gerente do shopping olhou para Ana Oliveira, depois para os clientes que se aglomeravam e, finalmente, para os dispositivos que capturavam cada movimento seu. Camila, percebendo o momento crucial, deu 2 passos à frente para capturar melhor o áudio, enquanto sussurrava para seus espectadores. Estão vendo isso? Ela não está recuando. Isso é uma aula de dignidade acontecendo ao vivo. Ana Oliveira moveu-se pelo salão da Bellacore com passos rápidos, o rosto ainda vermelho de constrangimento. Percebendo que a situação fugia ao seu controle, ela decidiu mudar de estratégia. Com um sorriso forçado, aproximou-se novamente de Maria. Senhora, existe um procedimento interno para compras de alto valor, declarou Ana, ajustando o crachá no peito. Cartões corporativos só são aceitos para valores abaixo de R$10.000. Para quantias superiores, exigimos cartões pessoais ou transferência bancária. É política da loja. Maria Ferreira ergueu uma sobrancelha, reconhecendo imediatamente a mentira.
Em seus anos de experiência corporativa, ela havia visitado aquela mesma boutique diversas vezes a trabalho, usando o mesmo cartão da Megacorp. Interessante, respondeu Maria com voz controlada. Poderia me mostrar onde essa política está documentada? Porque comprei um conjunto de bolsas aqui no mês passado, usando exatamente este cartão. Os clientes ao redor observavam atentamente o desenrolar da cena. Alguns cochichavam entre si, outros mantinham os olhos fixos em seus celulares, gravando discretamente. Do outro lado da loja, Marcelo Souza observava tudo com o coração acelerado. O segurança negro de 32 anos reconhecia aquela situação. Já havia passado por discriminações semelhantes inúmeras vezes. Seu uniforme da empresa de segurança parecia pesar toneladas naquele momento. Se eu intervier, posso perder meu emprego, pensou ele, sentindo gotas de suor formarem-se em sua testa. Mas se me calar, como poderei olhar no espelho amanhã? Marcelo lembrou-se da esposa grávida em casa, do aluguel atrasado, das contas a pagar. Mas também se lembrou das histórias que seu pai contava sobre ficar em silêncio quando deveria ter falado. O conflito interno o consumia. Ana continuava sua farsa, agora folheando nervosamente um manual de procedimentos inexistente. Está aqui em algum lugar, murmurava ela, evitando o olhar direto de Maria. Lucas, o jovem assistente, sabia que tal política não existia. Ele processava pagamentos diariamente e conhecia todas as regras. Seus olhos encontraram os de Marcelo por um breve momento. Um olhar de cumplicidade e vergonha compartilhada. "Posso ver esse manual?" perguntou Maria, estendendo a mão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana fechou o livro com força, buscando desesperadamente outra saída para a situação que ela mesma criara. Marcelo deu um passo à frente, depois outro. Cada movimento o aproximava de uma decisão que poderia mudar sua vida para sempre. Ele sabia o preço do silêncio e agora calculava o custo de sua voz. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Em menos de 15 minutos, 3 repórteres de emissoras locais já se posicionavam na entrada da boutique Belacor, enquanto seus cinegrafistas ajustavam equipamentos. O vídeo de Camila Costa havia ultrapassado 50 mil visualizações, compartilhado por celebridades e influenciadores indignados com a cena do tapa. Estamos ao vivo do shopping Iguatemi, onde uma cliente foi agredida pela gerente de uma loja de luxo, narrava uma repórter para sua câmera, enquanto curiosos se aglomeravam para assistir ao desenrolar do escândalo. Dentro da boutique, o clima era de tensão palpável. Funcionários trocavam olhares nervosos, enquanto clientes cochichavam entre si. Maria Ferreira mantinha a postura serena, apesar da marca vermelha em seu rosto denunciar a violência sofrida. Ana Oliveira, por sua vez, alternava entre tentativas de justificativa e momentos de silêncio constrangido, percebendo que sua carreira desmoronava a cada minuto. Marcelo Souza, o segurança, posicionou-se estrategicamente próximo à entrada, dividido entre suas obrigações profissionais e sua consciência. Ele sabia que aquela situação poderia facilmente escalar para um conflito maior se mais pessoas entrassem na loja, movidas pela indignação que se espalhava nas redes. Do outro lado do estabelecimento, Dona Helena Martins, com mãos trêmulas pela idade, mas firmes no propósito, enviava o vídeo que havia gravado para seus 5 filhos, 12 netos e para o grupo de WhatsApp do seu condomínio. A senhora, que sempre evitou confrontos durante seus 72 anos de vida, digitava com determinação: "Precisamos falar sobre o que aconteceu hoje. Fiquei calada por muitos anos vendo coisas assim. Não mais." Sua mensagem, acompanhada do vídeo, gerou uma onda de respostas imediatas.
Vizinhos que mal a cumprimentavam agora enviavam mensagens de apoio e indignação. Um de seus netos, advogado, já oferecia assistência jurídica gratuita para Maria. O gerente do shopping circulava nervosamente pelo corredor, falando ao telefone com diretores e com a assessoria de imprensa. A cada minuto, mais pessoas paravam para observar. Algumas filmando com seus celulares, outras comentando em voz alta. Um pequeno grupo começou a se formar próximo à vitrine, segurando cartazes improvisados em folhas de caderno. Racismo é crime e respeito para todos. A tensão crescia. Qualquer faísca poderia transformar aquele incidente em um protesto muito maior. E todos ali, de alguma forma, sabiam que nada seria como antes, após aqueles 3 minutos que mudaram tudo. O silêncio na boutique era quase palpável. Maria Ferreira respirou fundo, ajustou o colarinho de seu vestido azul e, com uma calma impressionante para alguém que acabara de ser agredida, abriu sua pasta executiva. "Acho que houve um grave mal-entendido aqui", disse ela, retirando um cartão profissional. "Sou o vice-presidente de operações da Megacorp e estou aqui a trabalho, não como cliente comum." Ana Oliveira empalideceu instantaneamente. Seus lábios tremeram enquanto tentava processar a informação. "A Megacorp está avaliando a aquisição da rede Belacort", continuou Maria. Sua voz firme, ecoando pela loja agora completamente silenciosa. "Minha visita hoje não era apenas uma compra casual, mas um teste crucial para avaliar o atendimento, a cultura organizacional e os valores praticados por vocês." Os funcionários trocaram olhares de pânico. Lucas, o jovem assistente, sentiu um nó no estômago. Ele havia reconhecido o logotipo na pasta, mas escolhera não intervir. Isso é um equívoco", gaguejou Ana. Seu rosto, antes confiante, agora desfeito em desespero. "A senhora deveria ter se identificado e perder a oportunidade de ver como tratam pessoas negras quando acreditam que não têm poder", rebateu a executiva, guardando calmamente seu cartão. "O propósito de uma visita incógnita é justamente revelar a verdadeira face do estabelecimento." Os clientes ao redor começaram a murmurar. Alguns aplaudiram discretamente. Marcelo, o segurança, deu 2 passos à frente, como se finalmente encontrasse coragem para se posicionar. "Vocês têm noção do que acabaram de fazer?" perguntou Maria, olhando não apenas para Ana, mas para todos os funcionários que haviam se omitido. A decisão sobre o futuro de toda a rede Belacort dependia, em parte, da minha avaliação hoje. Ana tentou articular alguma desculpa, mas as palavras não saíam. Seu corpo inteiro tremia, ciente das consequências profissionais que viriam. Ela olhou para os colegas em busca de apoio, mas encontrou apenas rostos assustados. "Não se preocupe", disse Maria com uma ironia cortante. "Tudo está sendo devidamente registrado." Ela apontou para Camila, que continuava transmitindo ao vivo, e para Dona Helena, que gravava com mãos trêmulas, mas determinadas. Os outros clientes, antes meros espectadores, agora compreendiam a magnitude do que testemunhavam. Não era apenas um caso isolado de discriminação, mas um momento decisivo para o futuro de uma empresa inteira. "Talvez queiram chamar seu superior imediatamente", sugeriu Maria, ajeitando sua pasta. "Tenho certeza que o Paulo Lima gostará de saber como sua gerente trata potenciais parceiros de negócios." O nome do gerente regional caiu como uma bomba final. Ana sabia que sua carreira acabara de desmoronar em apenas 3 minutos. "Preciso falar com o gerente regional. Agora!" A voz de Maria Ferreira ecoou pela loja, firme e inabalável. O silêncio que se seguiu era quase palpável, quebrado apenas pelo burburinho dos espectadores e o som discreto das notificações no celular de Camila.
Enquanto um funcionário nervoso discava para Paulo Lima, Maria pegou seu próprio smartphone e, com gestos calculados, iniciou uma chamada. Colocou-a em viva voz deliberadamente, permitindo que todos ouvissem. Maria, estou em reunião. Aconteceu algo? A voz grave e autoritária que preencheu o ambiente pertencia a Roberto Mendes, CEO da Megacorp. Infelizmente sim, Roberto. Acabo de ser agredida fisicamente pela gerente da Bela Corte no Iguatemi. Maria mantinha o tom controlado, mas seus olhos não deixavam Ana, que agora empalidecia visivelmente. Como é? Agredida? A indignação na voz do executivo era evidente. Exatamente. Durante minha avaliação para a possível aquisição da rede, fui acusada de furto e recebi um tapa no rosto. Maria explicou com precisão clínica, sem exageros ou dramatizações. Camila, ainda com o dispositivo em mãos, aproximou-se discretamente para captar melhor o áudio. Sua transmissão agora ultrapassava 30.000 espectadores, e comentários indignados surgiam em cascata na tela. A universitária sabia que estava documentando um momento decisivo, não apenas para aquelas pessoas, mas para uma discussão muito maior sobre discriminação no comércio de luxo. Isso é inadmissível. Você está bem? Perguntou Roberto, genuinamente preocupado. Fisicamente, sim, mas isso muda completamente nossa avaliação sobre a Bela Corte. Ana tentou se aproximar, gesticulando desesperadamente, mas Marcelo, o segurança, posicionou-se sutilmente entre elas, finalmente escolhendo um lado. Entendo. E quanto ao nosso investimento de 50 milhões? A menção do valor fez com que vários funcionários engolissem em seco. Teremos que reconsiderar completamente. Uma empresa que permite esse tipo de comportamento não está alinhada com nossos valores. Nesse momento, Paulo Lima irrompeu pela porta da loja, ofegante e visivelmente perturbado. Seu olhar percorreu rapidamente a cena. Maria com o celular em viva voz. Ana isolada e pálida. Camila transmitindo tudo. E dezenas de clientes observando. Senhor Mendes, o gerente regional acabou de chegar, informou Maria. Ótimo. Paulo, você está me ouvindo? A voz do CEO soou autoritária. Sim, senhor, respondeu Paulo, engolindo em seco. Quero uma resolução imediata. A Megacorp não se associa a empresas que toleram discriminação. Maria tem total autonomia para decidir o futuro dessa negociação. Os olhares se voltaram para Maria, que permanecia impassível, enquanto Camila, com as mãos ligeiramente trêmulas, continuava documentando cada segundo daquele momento que, ela sabia, mudaria para sempre a vida de todos os presentes. Lucas Santos permanecia paralisado enquanto observava o caos se instalar na boutique Bela Corte. Seu olhar alternava entre Maria Ferreira, agora revelada como uma alta executiva, e Ana Oliveira, sua chefe imediata que acabara de cometer o erro mais grave de sua carreira. Um nó formou-se em sua garganta. Por que não havia intervido quando reconheceu o logotipo da Megacorp na pasta de Maria? Por que escolhera o silêncio em vez da atitude correta? O jovem assistente sentiu o estômago revirar enquanto encarava sua própria covardia. Há quanto tempo trabalhava naquele ambiente tóxico, testemunhando Ana tratar clientes de forma diferenciada, baseada apenas na aparência? Quantas vezes havia engolido a seco diante de comentários preconceituosos sussurrados no estoque? Seu emprego parecia importante demais para arriscar, mas agora percebia o preço moral que pagara por essa segurança ilusória. Eu poderia ter evitado tudo isso, pensou, sentindo o peso da culpa em seus ombros, enquanto a transmissão ao vivo de Camila continuava a atrair milhares de espectadores. Lucas compreendeu que seu futuro profissional
não dependia de submissão, mas de integridade. A coragem que lhe faltara minutos antes precisava ser encontrada agora. Do outro lado da loja, Marcelo Souza enfrentava seu próprio dilema. O segurança negro havia presenciado situações semelhantes inúmeras vezes, algumas delas direcionadas a ele mesmo. A hesitação inicial em defender Maria vinha do medo real. Um homem negro, em posição de segurança, confrontando uma gerente branca, poderia facilmente se tornar o vilão da história, não importando os fatos. Mas algo havia mudado. Talvez fosse a dignidade inabalável de Maria diante da humilhação, ou os olhares de todos os presentes, ou simplesmente o cansaço acumulado de anos engolindo injustiças. Com passos decididos, Marcelo atravessou o espaço e posicionou-se ao lado da executiva. "A senhora está bem? Posso ajudar em algo?" perguntou, sua voz firme ecoando pela loja silenciosa. Aquele gesto simples representava muito mais do que apoio momentâneo. Era uma declaração pública de que escolhia o lado certo, mesmo que isso pudesse custar seu ganha-pão. O segurança sabia que aquele momento poderia definir não apenas seu futuro profissional, mas também quem ele escolhia ser como pessoa. Enquanto Lucas observava a cena, sentiu uma determinação crescer dentro de si. Talvez ainda houvesse tempo para fazer a escolha certa, mesmo que tardiamente. Seu olhar cruzou com o de Marcelo, e naquele instante silencioso, ambos compreenderam que algumas linhas, uma vez cruzadas, transformam vidas para sempre. Paulo Lima atravessou as portas da boutique Belacor com passos decididos, enquanto microfones e câmeras tentavam captar suas primeiras reações. O gerente regional, homem de meia-idade conhecido por sua postura pragmática, tinha o semblante grave. Seus olhos percorreram rapidamente o ambiente, notando a multidão que se formara e a tensão palpável no ar. "Senhor Lima, por aqui", chamou Maria Ferreira, mantendo a compostura apesar do vermelho ainda visível em sua face. Paulo cumprimentou-a com um aperto de mão firme e pediu para ver os vídeos. Camila, ainda transmitindo ao vivo, aproximou-se e mostrou a gravação em seu celular. O executivo assistiu em silêncio, sua expressão endurecendo a cada segundo. Quando a cena do tapa foi reproduzida, ele fechou os olhos por um instante. "Quantas pessoas estão assistindo isso agora?" perguntou ele. "Mais de 30.000, senhor", respondeu a universitária, mostrando o contador de visualizações que não parava de subir. O gerente regional então pediu que todos os funcionários se reunissem. Marcelo, o segurança, posicionou-se estrategicamente próximo a Maria, como que oferecendo proteção silenciosa. Lucas observava tudo com um misto de apreensão e alívio. "Ana Oliveira", chamou Paulo, sua voz ecoando pela loja agora silenciosa. "O que aconteceu aqui hoje é inaceitável e vai contra todos os valores que tentamos construir nesta empresa." Ana tentou interromper, mas o gerente ergueu a mão, silenciando-a. "Não há justificativa para agressão física ou discriminação. A senhora está demitida, com efeito imediato. Por favor, entregue seu crachá e recolha seus pertences." Um burburinho percorreu a loja. Dona Helena, que ainda segurava seu dispositivo gravando tudo, deixou escapar um "graças a Deus" audível. Vários clientes começaram a aplaudir espontaneamente, alguns até assobiando em aprovação. Ana empalideceu, olhando em volta como se buscasse apoio, mas encontrou apenas rostos severos ou satisfeitos com sua queda. Com mãos trêmulas, ela retirou o crachá e o entregou, saindo em seguida pela porta dos fundos para evitar a imprensa. Em questão de minutos, portais de notícias já exibiam manchetes sobre o incidente.
Smartphones por toda a loja mostravam notificações de compartilhamentos em massa do vídeo. O nome da Bela Corte disparava nos Trending Topics, junto com hashtags como "Chito, racismo não" e "Tu, justiça feita". Paulo voltou-se para Maria e, diante de todos, pediu desculpas formais em nome da empresa. A executiva assentiu, sabendo que aquele momento representava muito mais que uma simples demissão. Era um recado claro sobre consequências imediatas para atos discriminatórios. Maria Ferreira respirou fundo, ajustando a alça da pasta executiva sobre o ombro. A vitória era inegável, mas trazia consigo um peso que não havia calculado. Os olhares das pessoas ao redor, alguns de admiração, outros de pura curiosidade, lembravam-na que, em questão de minutos, sua imagem estaria circulando por todo o país. Isso vai muito além de mim agora, pensou a vice-presidente, observando os repórteres que se aglomeravam na entrada da Bela Corte. O que começara como uma simples visita de avaliação tornara-se um caso de repercussão nacional. Seu telefone não parava de vibrar com notificações. Colegas da Megacorp, familiares preocupados, até mesmo jornalistas tentando contato. A alguns metros dali, Dona Helena permanecia sentada em um dos bancos do shopping, suas mãos ainda trêmulas segurando o celular. Pela primeira vez em seus 72 anos, havia enfrentado publicamente uma injustiça. A sensação era estranha. Um misto de adrenalina tardia e uma certeza reconfortante de que fizera o certo. "A senhora está bem?" perguntou Camila, aproximando-se da idosa após encerrar sua transmissão. Helena sorriu, seus olhos marejados refletindo uma emoção profunda. "Nunca estive melhor, minha querida. Passei a vida inteira vendo coisas assim e fingindo que não era comigo." Do outro lado da loja, Maria observava discretamente a interação entre a universitária e a senhora. Havia algo poderoso naquela cena, a juventude e a experiência unidas por um propósito comum. A executiva sabia que sua carreira estaria para sempre marcada por este episódio. Não seria mais apenas a brilhante estrategista corporativa, mas também a mulher negra que enfrentou o racismo em uma loja de luxo. Paulo Lima aproximou-se visivelmente constrangido. "Senhora Ferreira, em nome da Bela Cor, eu gostaria de..." "Não é a mim que deve explicações", interrompeu Maria, com firmeza. "É a cada cliente que já foi maltratado neste estabelecimento." Dona Helena levantou-se do banco, decidida. Anos de silêncio haviam acabado naquele momento. Guardou o dispositivo na bolsa e caminhou até Maria. "Vou compartilhar o que gravei com meu grupo de amigas do bairro", disse a idosa com determinação. "Precisamos falar sobre isso nas nossas reuniões semanais. Talvez, se mais pessoas da minha idade começarem a agir..." Maria assentiu, tocada pela iniciativa da senhora. O escândalo traria consequências para sua privacidade, certamente. Mas, olhando para Helena, para Camila e até mesmo para Marcelo, que observava tudo à distância, compreendeu que algumas batalhas valiam cada sacrifício. Camila Costa não conseguia dormir direito desde o incidente. Seu celular não parava de vibrar com notificações. Jornalistas queriam entrevistas, pessoas mandavam mensagens de apoio, enquanto outras a criticavam duramente. "Você destruiu a vida daquela mulher por likes", dizia um comentário particularmente doloroso. A universitária se perguntava se tinha feito a coisa certa ao transmitir aquele momento tão intenso. Na manhã seguinte, sua professora de ética em comunicação a chamou para uma conversa particular. "O que você fez levanta questões importantes sobre exposição e responsabilidade", disse a educadora. Camila sentiu o estômago afundar. Será que tinha cometido um erro irreparável? Foi então que começou a receber mensagens de pessoas negras compartilhando experiências semelhantes. Uma mulher escreveu: "Pela primeira vez,
Minha filha viu que não precisa aceitar esse tipo de tratamento. Grupos de discussão sobre racismo estrutural no comércio começaram a usar o vídeo como exemplo. A jovem percebeu que sua transmissão havia se tornado mais que um viral passageiro. Era um catalisador de mudanças. Enquanto isso, Lucas Santos enfrentava seus próprios demônios. O assistente mal conseguia se olhar no espelho depois de ter testemunhado tudo em silêncio. As palavras que não disse pesavam como chumbo em sua consciência. Após 3 dias de angústia, tomou coragem e conseguiu o contato de Maria Ferreira através do Departamento de Recursos Humanos. Eu poderia ter evitado tudo aquilo, confessou o jovem, com a voz embargada, quando finalmente se encontraram em uma cafeteria próxima ao shopping. Reconheci o logotipo da sua empresa na pasta. Sabia que poderia ser alguém importante, mas fiquei com medo de perder meu emprego. Maria observou o rapaz por alguns instantes antes de responder. Ela reconheceu nele algo que já tinha visto muitas vezes: o peso do silêncio cúmplice e a oportunidade de transformação. O que importa é o que você fará daqui para frente, respondeu a executiva, com uma serenidade que surpreendeu Lucas. Estamos reestruturando toda a operação da Bella Corte. Precisamos de pessoas que entendam o que aconteceu e queiram fazer parte da mudança. Naquele momento, tanto Camila quanto Lucas compreenderam que suas vidas haviam mudado para sempre. A universitária percebeu que seu futuro no jornalismo ganhara um propósito mais claro. O assistente entendeu que sua carreira poderia ser construída sobre valores diferentes daqueles que testemunhara até então. Aqueles 3 minutos de confronto no shopping haviam se transformado em um divisor de águas para todos os envolvidos. 3 meses após o incidente, Maria Ferreira já não era mais apenas a executiva que sofrera discriminação, mas a líder de uma revolução silenciosa dentro da Bella Corte. Cada loja da rede agora passava por um rigoroso programa de treinamento em diversidade, criado e supervisionado pessoalmente por ela. As manhãs de segunda-feira, antes reservadas para reuniões de vendas, transformaram-se em workshops obrigatórios sobre atendimento inclusivo. Não estamos aqui para punir ninguém, mas para crescer juntos, dizia a vice-presidente durante as palestras inaugurais, embora enfrentasse olhares céticos e braços cruzados. Muitos funcionários mais antigos resistiam, vendo as mudanças como uma ameaça à tradição da boutique. Alguns chegaram a pedir demissão nas primeiras semanas, incapazes de se adaptar ao novo ambiente. Paulo, o gerente regional, inicialmente preocupado com os números de vendas, surpreendeu-se ao perceber que a clientela se diversificava. Pessoas que antes jamais entrariam na loja, agora se sentiam convidadas a explorar as vitrines sem medo de julgamentos. Nosso faturamento cresceu 17% no segundo mês, confidenciou ele a Maria durante uma reunião trimestral. A transformação mais notável, porém, aconteceu com Marcelo Souza. O segurança que hesitara naquele dia crucial agora ocupava o cargo de chefe de segurança de toda a rede Bella Corte no shopping. Sua primeira decisão foi implementar um código de conduta que proibia abordagens baseadas em perfil racial ou social. Antes, éramos treinados para observar quem não parecia pertencer à loja, explicava ele aos novos contratados. Hoje, nosso trabalho é garantir que todos se sintam pertencentes. Sua história pessoal, de segurança hesitante a líder de mudança, tornou-se exemplo nos treinamentos corporativos. Os vendedores mais jovens, como Lucas, adaptaram-se rapidamente. Ele mesmo havia se tornado um dos principais defensores das novas políticas, frequentemente compartilhando suas próprias experiências de crescimento pessoal com colegas relutantes. Nas lojas do interior, onde a resistência era maior, Maria enviava equipes mistas para conduzir os treinamentos.
A presença de profissionais diversos, em raça, idade, gênero e origem social, demonstrava na prática o valor da pluralidade que a empresa agora defendia. Nem tudo eram flores, é claro. Comentários preconceituosos ainda surgiam em conversas de bastidores, e alguns clientes tradicionais se incomodavam com a nova clientela. Mas, lentamente, a cultura da empresa se transformava. Como Marcelo costumava dizer nas reuniões de equipe, mudança real não acontece da noite para o dia. Mas dia após dia, Ana Oliveira enfrentou as consequências mais severas do incidente. Após sua demissão pública, ela se viu incapaz de conseguir qualquer posição que envolvesse atendimento ao cliente. Seu nome e rosto haviam se tornado símbolos de discriminação nas redes sociais, com o vídeo acumulando milhões de visualizações. A ex-gerente tentou empregos em diversas lojas de departamento, mas as portas se fechavam assim que seu currículo era analisado. Isolada e refletindo sobre suas ações, Ana finalmente compreendeu o impacto devastador de seus preconceitos. Foram necessários meses de terapia para que ela começasse a reconhecer os padrões de comportamento discriminatório que havia normalizado ao longo da vida. Foi como ter um espelho colocado na minha frente, mostrando uma pessoa que eu não queria ser, confessou ela para sua terapeuta durante uma sessão particularmente difícil. Eventualmente, Ana encontrou trabalho em um depósito de uma empresa de logística, longe dos olhares do público. O trabalho era árduo e mal remunerado, uma realidade completamente diferente do ambiente luxuoso da Bela Corte. Esta nova posição, no entanto, colocou-a em contato com pessoas de diferentes origens e classes sociais, forçando-a a desenvolver empatia genuína. Enquanto isso, Dona Helena Martins transformava sua indignação em ação comunitária. A senhora, que durante décadas havia se mantido calada diante de injustiças, agora liderava discussões sobre racismo estrutural na Associação de Moradores de seu bairro. Seu depoimento sobre o caso da Bela Corte abria cada reunião, servindo como ponto de partida para debates profundos sobre privilégio e responsabilidade social. Passei anos da minha vida fingindo não ver o que acontecia bem na minha frente, compartilhava a idosa com emoção. Aquele dia no shopping me mostrou que nunca é tarde para fazer a diferença. O vídeo gravado por Helena se tornou material didático em escolas públicas e privadas de São Paulo. Professores o utilizavam para discutir cidadania e respeito à diversidade com alunos de todas as idades. Em pouco tempo, a gravação chegou a instituições educacionais de outros estados, ampliando o alcance de sua mensagem. Para ambas as mulheres, o episódio representou uma transformação profunda. Ana aprendeu da maneira mais difícil sobre as consequências do preconceito, enquanto Helena descobriu o poder da sua voz, mesmo aos 75 anos. Duas trajetórias opostas unidas pelo mesmo evento que, em apenas 3 minutos, mudou para sempre o curso de suas vidas. Camila Costa estava sentada em frente ao computador quando recebeu o e-mail que mudaria sua vida. A Fundação de Jornalismo Investigativo do Brasil havia lhe concedido uma bolsa integral para o programa de pós-graduação em jornalismo social. Ela releu a mensagem 3 vezes, mal acreditando que sua transmissão ao vivo na boutique Bela Corte tivesse gerado tamanho impacto. Sua cobertura demonstrou não apenas coragem, mas responsabilidade ética ao expor uma situação de discriminação sem sensacionalismo, dizia o comitê de seleção. A jovem universitária lembrava-se perfeitamente daquele dia no shopping Iguatemi. O que começara como um impulso de documentar uma injustiça havia se transformado em um divisor de águas para todos os envolvidos. Nos meses seguintes,
Camila mergulhou em estudos sobre ética jornalística e cobertura de temas sociais. Seu trabalho de conclusão de curso analisava como as redes sociais podiam servir como ferramentas de denúncia e transformação. Ela mantinha contato com Maria Ferreira, que ocasionalmente participava como palestrante convidada em suas aulas. O jornalismo que quero fazer não apenas expõe problemas, mas contribui para soluções, explicava a estudante em seu primeiro artigo publicado em um grande portal de notícias. Seu celular, antes usado apenas para registros pessoais, agora era sua principal ferramenta de trabalho. Enquanto isso, na boutique Belacor, Lucas Santos caminhava por um corredor diferente daquele onde testemunhara o incidente. Como coordenador do novo Comitê de Diversidade e Inclusão da loja, ele conduzia treinamentos semanais com a equipe. O jovem assistente, agora promovido, carregava o peso de seu silêncio inicial como lembrete constante da importância de se posicionar. Quando nos omitimos, somos cúmplices, dizia aos novos funcionários durante as sessões de integração. Lucas havia aprendido essa lição da maneira mais difícil, vendo o rosto de Ana empalidecer naquele fatídico dia. O rapaz trabalhava diretamente com a nova gerência, implementando políticas que garantiam um tratamento igualitário a todos os clientes. O estabelecimento, antes conhecido por seu ambiente exclusivo e intimidador, agora era elogiado pela imprensa especializada como exemplo de transformação corporativa. Em uma tarde de sábado, Camila entrou na loja para uma entrevista com Lucas. Ao vê-la, o coordenador sorriu, reconhecendo aquela que, sem saber, havia mudado o rumo de sua carreira e de sua consciência. Algumas vezes, precisamos de 3 minutos de coragem para transformar uma vida inteira, comentou ele, enquanto a jovem jornalista ligava seu dispositivo de gravação para mais uma história que precisava ser contada. 6 meses se passaram desde o incidente na boutique Belacor, mas Maria Ferreira ainda se pegava revivendo aqueles momentos. Sentada em seu escritório na Megacorp, ela observava a cidade de São Paulo pela janela, refletindo sobre as mudanças que sua postura havia desencadeado. Será que fiz o suficiente? Perguntava-se, enquanto girava a caneta entre os dedos. O episódio havia se tornado um marco na discussão sobre racismo estrutural no comércio brasileiro. Sua imagem circulou por semanas em jornais e programas de televisão. Alguns a chamavam de heroína, outros a criticavam por exagerar a situação. A executiva recebeu dezenas de mensagens de ódio, algumas ameaçadoras o suficiente para que contratasse segurança adicional por algumas semanas. Você não deveria ter exposto tanto a empresa, comentou um colega da diretoria certa vez em uma reunião fechada. O comentário doeu, mas Maria manteve a mesma postura serena que demonstrara naquele dia no shopping. A invisibilidade racial que sentira durante toda sua carreira corporativa ainda a assombrava, como uma sombra persistente que se recusava a desaparecer completamente. Porém, para cada crítica surgiram 10 mensagens de apoio. Marcelo, o segurança que finalmente tomara seu lado, agora liderava um grupo de funcionários do setor de segurança privada que discutia abordagens mais humanizadas. Dona Helena havia se tornado uma espécie de avó postiça, ligando semanalmente para saber como ela estava. Até mesmo Camila, a universitária que gravara tudo, mantinha contato, compartilhando histórias de pessoas que se inspiraram no ocorrido para denunciar situações semelhantes. O mais surpreendente foi Lucas. O jovem assistente que hesitara tanto naquele dia, agora trabalhava diretamente com a equipe de Maria na implementação de políticas antirracistas em estabelecimentos comerciais. Seu silêncio naquele dia me ensinou mais do que qualquer curso poderia.
ele confessou certa vez durante um café. Maria fechou os olhos por um momento. O custo emocional havia sido alto. Noites sem dormir, ansiedade antes de entrar em lojas, o peso de ser constantemente vista como a mulher do vídeo. Mas havia também um sentimento crescente de propósito. Sua pasta executiva, a mesma que carregava naquele dia, agora continha propostas de treinamento que estavam sendo implementadas em diversas redes varejistas. Talvez a mudança não seja perfeita, pensou, mas é real. Pegou o celular e sorriu ao ver uma mensagem de Marcelo. Reunião do comitê amanhã. Contamos com você. Maria não estava mais sozinha nessa luta. 6 meses após o incidente que mudou tudo, a boutique Bellacourt havia se transformado completamente. Maria Ferreira observava com satisfação discreta as vitrines que agora exibiam manequins de diferentes tons de pele e tamanhos. A diversidade não era apenas uma vitrine, mas permeava cada aspecto do estabelecimento. Caminhando pelo interior da loja, a vice-presidente notou funcionários de diferentes origens atendendo clientes com o mesmo sorriso genuíno, independentemente de quem entrava pela porta. Os treinamentos de diversidade que ela implementara haviam criado raízes profundas. As resistências iniciais deram lugar a uma nova cultura corporativa, onde respeito e empatia eram valores inegociáveis. Lucas Santos, agora promovido a supervisor de atendimento, aproximou-se com um relatório nas mãos. O jovem que antes se calara por medo havia se tornado um dos maiores defensores das novas políticas inclusivas da empresa. Os números de satisfação dos clientes nunca estiveram tão altos, comentou ele, com orgulho no olhar. Marcelo Souza, em seu novo uniforme de chefe de segurança, cumprimentou Maria com um aceno respeitoso. O homem havia implementado protocolos de abordagem humanizada que se tornaram referência para outras lojas do shopping. Sua presença transmitia não apenas segurança, mas também dignidade. Nas redes sociais, o caso ainda era lembrado, mas agora como exemplo de transformação positiva. Dona Helena havia criado um grupo de discussão sobre racismo estrutural que reunia semanalmente dezenas de pessoas no centro comunitário próximo ao shopping. A senhora que antes se calava, agora emprestava sua voz para que outros não precisassem enfrentar sozinhos situações semelhantes. Quanto a Ana Oliveira, soube-se que trabalhava em funções administrativas sem contato com o público. O episódio havia sido um divisor de águas também para ela, forçando-a a confrontar seus próprios preconceitos e comportamentos. Maria recebeu uma mensagem de Camila, agora estagiária em um grande portal de notícias. A universitária estava produzindo uma reportagem especial sobre transformações corporativas após casos de discriminação. Você mudou mais do que uma empresa, dizia a mensagem. Mudou a forma como muitos pensam sobre poder e resistência. Ao deixar a loja naquela tarde, Maria refletiu sobre o preço que pagara. A exposição indesejada, as críticas, as noites sem dormir, mas também sobre as conquistas. Uma empresa mais justa, carreiras transformadas, consciências despertadas e, principalmente, sobre como um momento de humilhação havia se convertido em revolução silenciosa. Ela havia provado, afinal, que quando subestimam a pessoa errada, quem perde tudo não é quem sofre o golpe, mas quem o desfere.